Parashá Bealotecha. Na porção da Torá de Bealotecha, aprendemos sobre a misteriosa nuvem de glória que às vezes habitava entre o povo de Israel no tabernáculo e às vezes ia à frente do povo, mostrando-lhes o caminho a seguir. Isso aponta para o Messias que habitará entre nós e nos guiará. Diz em Números 9:16: Assim era continuamente. A nuvem o cobria de dia e à noite havia uma aparência de fogo. Ao longo da jornada de Israel pelo deserto, o anjo do Senhor os acompanhou na forma de nuvem da glória. A nuvem se levantava para mostrar quando partir e então viajava à frente para mostrar-lhes o caminho. Quando a nuvem parava, os israelitas sabiam que era a hora de acampar. Em Números 9:22 diz que eles permaneciam acampados, quer fosse 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Quando a nuvem se levantava, os sacerdotes faziam um tipo especial de som na trombeta chamado tequiá. Um tequiá é um longo toque de trombeta ininterrupto. Outro tipo de toque de trombeta que os sacerdotes usavam era chamado de teruá. Era uma série de toques de trombeta staccato, usado para reunir a nação. Há vários tipos de toques de trombeta usados na história judaica, desde uma série de toques usados para declarar o início de vários festivais e Shabbatot, até o uso do toque do shofar para invocar a assistência divina na batalha. Essa história dos toques de trombeta continua em nossos serviços para vários dias santos hoje. Diz no Midrash: 6 toques foram dados no 6º dia à noite antes do Shabat. O primeiro avisava as pessoas para pararem de trabalhar nos campos. O segundo avisava as pessoas na cidade para pararem de trabalhar. O terceiro avisava as pessoas para acenderem suas luzes do Shabat. Finalmente, os últimos 3, um tequiá, um teruá e um tequiá, foram tocados para marcar o início do Shabat. Shabat 35b. Arqueólogos na cidade velha de Jerusalém revelaram uma pedra, parte do segundo templo dos dias dos Talmidim, os apóstolos, que está inscrita com as palavras ao lugar da trombeta para. Os arqueólogos teorizam que a pedra é parte de um sinal maior que dizia ao lugar da trombeta para os sacerdotes, ou ao lugar da trombeta para a separação entre o templo sagrado e profano. Esse sinal pode ter marcado uma estação no alto do pináculo, no templo, onde os sacerdotes ficavam para tocar as trombetas no início dos Shabat e festivais. Essa combinação de nuvem de glória e o toque da trombeta para indicar ordens de marcha ao início dos Shabbatot e festivais alude à segunda vinda do Messias. Sua vinda será anunciada com o toque das trombetas. Sua vinda marcará o início do grande Shabat da era messiânica. Sua vinda será um tempo de guerra durante o qual Israel clamará por intervenção divina. Sua vinda será um tempo para a congregação se reunir. Diz em Números 9:17: Sempre que a nuvem era levantada de sobre a tenda, depois os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem se assentava, ali os filhos de Israel acampavam. O Talmud se refere ao Messias como Bar Nafli. Esse título tem um duplo significado. Em hebraico aramaico significa filho do caído, referindo-se à casa caída de Davi, como diz em Amós 9:11. Naquele dia levantarei a sucá caída de Davi. Mas por outro lado, a palavra Nafli, caído, soa como uma palavra grega para nuvem, Nefeli. Nesse contexto, o nome do Messias poderia ser filho das nuvens, uma alusão à visão de Daniel sobre o Messias em Daniel 7:13. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como filho do homem, e ele veio ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Diz no Midrash: Rabi Nachman disse a Rabi Yitzhak: Você já ouviu quando Bar Nafli, filho do caído, virá? Yitzhak perguntou: Quem é Bar Nafli? Nachman respondeu: O Messias. Yitzhak perguntou: Por que você chama o Messias pelo nome Bar Nafli? Ele explicou: Está inscrito em Amós 9:11. Naquele dia levantarei a sucá caída de Davi. Isso é dito em Sanhedrin 96b e 97a. Além disso, o Targum sobre 1 Crônicas 3:24 se refere ao nome Anani, como um título para o Messias. O nome Anani é baseado na palavra hebraica para nuvem, e significa das nuvens. Diz: Os filhos de Elionai foram Odaviá, Eliashib, Pelaia, Acube, Yohanan, Delaia e Anani. Ele é o rei Messias que será revelado no fim.
1 Crônicas 3:24, Targum e Yonatan. A nuvem de glória e os toques de trombeta que guiaram Israel no deserto apontam para o Messias. Yeshua disse a seus discípulos em Lucas 21:27 que eles o veriam como o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e glória. E em Mateus 24:30-31 que ele seria acompanhado por um grande troque de trombeta com o propósito de reunir o povo de Israel. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 fala sobre como Yeshua descerá do céu com uma teruá, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar. E diz em 1 Coríntios 15:52, no último toque da trombeta, a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Assim como os sacerdotes tocavam a trombeta para anunciar os tempos determinados, os anjos tocarão 7 trombetas para anunciar o julgamento final. Diz em Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. E diz em Apocalipse 1:10 que Yeshua falou com uma voz como o som de uma trombeta. De acordo com Kevul Benyamin, o tabernáculo foi feito para viajar de lugar em lugar a fim de apontar para o futuro exílio e peregrinação de Israel entre as nações. Há uma passagem no Midrash que apoia essa ideia. O Rabino Shimon explicou, quando o santo, bendito seja ele, disse a Israel para montar o tabernáculo, ele insinuou aos anjos ministradores que eles também deveriam montar um tabernáculo celestial. Quando o de baixo foi montado, o celestial no alto também foi montado. O tabernáculo celestial era o tabernáculo do jovem cujo nome era Metatron, e ele oferece as almas dos justos para espiar por Israel nos dias de seu exílio. Números Rabá 12:12. De acordo com essa passagem, há um sacerdote celestial que oferece sacrifícios no templo celestial, e ele é referido como jovem e como Metatron. Por que o Midrash se refere ao sacerdote celestial como o jovem? Isso é para se referir a Josué e Yehoshua, que também é chamado de o jovem em Êxodo 33:11. Assim, o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Quando Moisés retornava ao acampamento, seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não se afastava da tenda. Metatron também é conhecido como o anjo da face de Deus. Esse sacerdote celestial oferece as almas dos justos, sugerindo que o sofrimento e a morte dos justos são comparados a um sacrifício, e que o sofrimento e a morte dos justos espiam pelos pecados da mesma maneira que os sacrifícios fazem. A forma abreviada de Yehoshua é Yeshua. Esse sacerdote celestial nessa passagem pode ser comparado ao que o livro de Hebreus diz sobre Yeshua, que é o sumo sacerdote do santuário celestial. Yeshua oferece seu próprio sofrimento e morte no altar celestial para expiar os pecados do mundo. Na porção da Torá de Bealotechá, aprendemos sobre a nuvem que repousava no tabernáculo e viajava para mostrar ao povo de Israel o caminho. A nuvem aponta para o Messias, que habitará em nosso meio e nos mostrará o caminho. Há uma passagem no Midrash sobre essa porção da Torá que aponta para o tabernáculo celestial e um sacerdote celestial que oferece as almas das pessoas justas. O sacerdote celestial pode muito bem ser Yeshua, que oferece sua própria alma para expiar os pecados do mundo.